Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo beleza com você, com sua família? Hoje, dia 18 de julho de 2025, ano corrente, são 7h48 da manhã, o horário em que eu estou aqui gravando esse vídeo, o horário que eu começo a gravação desse vídeo para o meu canal Questionador Bíblico. Desde já peço aí que você se inscreva, é chato pedir toda vez, né? Mas às vezes você assiste o vídeo, né? Chega até você, você chega até aqui e aí às vezes você esquece, né, de se inscrever. Então eu peço aí que você dê essa força, curta o vídeo, né, no final se você gostar. Se não gostar, você pode dar o seu dislike também, o seu não gostei, e comente algo aí a respeito. Esse canal foi feito, né, depois dos meus questionamentos, e até hoje questiono, desabafos, como é que eu posso falar, frustrações, né, com Deus, com a religião, com os pastores, com gente religiosa que se diz santo e quer ser mais santo que os outros. Esse canal é para você também que questiona, que passou a se questionar, está aí no emaranhado de dúvidas com relação a isso, um medo que paira ainda na sua cabeça, um medo de ser castigado, ser punido por Deus, né? O medo por conta das palavras de maldição que os pastores deferiram contra você, às vezes ali no altar, no púlpito, né? O pastor desfere uma metralhadora, uma rajada de ameaças de maldição e assim vai, ameaçam quem não dá o dízimo, enfim, tá bom? Então se inscreva, curta e comente aí no vídeo. Vamos lá! Mateus 23, mais uma vez, e pegando aqui de onde eu parei, no versículo 12, né? E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, você não pode se exaltar. Se você se exaltar, não sei se a exaltação aqui é no sentido de se exaltar perante a presença ungida de um pastor, né? Que você se exalta no sentido de falar alto, se exalta pelo testemunho que você dá. É interessante, né? Que ele diz aqui, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Quando uma pessoa ela vai dar um testemunho mediante, né, uma bênção que ela recebeu, porque deu um dízimo, deu uma oferta, fez um sacrifício, uma oração, um jejum, coisa e tal. Aí ela tem um testemunho, né, uma bênção. Ela recebeu uma bênção da igreja ali, do pastor de Deus, e ela vai no altar fazer o quê? Contar o testemunho. Isso é uma exaltação de si próprio, porque quem usou a fé foi ela. Ah, mas a fé foi de Deus, foi Deus que fez. Mas ela vai exaltar-se pelo que ela fez. Então isso é uma exaltação a si mesma. Porque se não viesse dela, nem a prática da fé, nem do dízimo, nem a obediência, que viesse somente de Deus sem ela fazer nada, aí sim, beleza. Mas veio dela. O próprio Jesus disse, olha, a tua fé te salvou. Então, se a fé dela, então é dela. Foi a fé dela que a salvou. Como os pastores dizem, parabéns pela sua fé, quando a pessoa dá um testemunho. Isso é uma exaltação, cara, de si próprio. Ou alguém que está exaltando ela, parabéns pela sua fé, a tua fé te salvou. Então, vai ser humilhado. Ele disse que o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Edir Macedo se exalta até hoje pelos feitos, pela sua fé. Isso é uma exaltação, cara. Será humilhado. Ele foi humilhado até hoje? Perdeu tudo? Não. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aí o que você mais vê é gente na igreja orando, chorando, se humilhando para pastor, se humilhando para obreiro, para papa, padre, vai lá no confessionário, confessa tudo. Cara, esse é o maior engano da face da terra. Esse negócio de se confessar para padre, pastor, ficou para descobrir os segredos da cidadezinha pequena ali, só ele saber, e ele depois vender isto como informação aos grandes e aos poderosos sem citar a pessoa. Ele é a pessoa mais informada
pelos buchichos, os fuxicos na cidade. É ou não é? Não estou dizendo que é verdade, estou supondo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Olha que versículo lindo, maravilhoso, como diz na Universal, que versículo forte, que passagem forte, pastor. O obreiro chega para o pastor, para o bispo: olha, pastor, essa palavra de hoje foi muito forte. O Edir Macedo é forte, gente. É forte, meu amigo, minha amiga. É forte, né? O dedinho dele assim é torto quando prega, né? Prega com esse dedo assim torto. É forte. É forte, tá aqui. Mas ai, cadê? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Vai mesmo sofrer o juízo? Não vai, porque não existe juízo, não existe julgamento final, essa coisa tudo não existe. Mas, se existe, eles vão sofrer o mais rigoroso juízo. Por quê? Porque eles adentram, eles devoram as casas das viúvas, os pastores, os bispos velhos, sabe, com sarna na cara, já estão aí com 80, 70 anos, roubando o povo através da mentira, do dízimo e da oferta. Estão aí enganando que é o dízimo, que é o dízimo. Eu sempre pergunto, e até hoje nenhum teólogo, pastor, bispo, missionário, reverendo, apóstolo, diabo que for, me respondeu: quando que na história do tempo, da humanidade, houve a mudança, a transição de dízimo, que era sementes, alimentos, para dinheiro em espécie, papel? Porque se você for na igreja levar o dízimo de uma ovelha, um gado, um bode, uma galinha, um porco, um pato, lá na igreja, o pastor não vai querer, não vai aceitar, porque é dinheiro, e com a ideia de que, porque na Bíblia existe já a palavra dinheiro, existe a palavra dinheiro, mas não existe a questão de você dar dinheiro na Bíblia. Você dá porque você é um idiotizado, você está com a sua mente cauterizada, você está sendo manipulado. Essa é a verdade. Porque eles entram na casa das viúvas, quando eles gostam de assim: a gente coloca uma arma na sua cabeça? Claro que não. Uma arma de fogo? É claro que não, pastor jumento. Porque vocês gostam de usar esse argumento. Mas a gente colocou uma arma na sua cabeça? Não, a gente te ameaçou? Não, ameaça é psicológica. Ameaça é de um inferno que não existe, de uma maldição que nunca vai vir. Então a pessoa cria um medo psicológico, igual como tem gente mulheres que engravidam psicologicamente, ela acha que está grávida, porque ao engano, um anseio, uma ansiedade, uma vontade, um desespero, e aquilo acaba, não é que a gestação em si de um filho. Então vocês não colocam uma arma na cabeça da pessoa, de fato. Mas há uma arma chamada Bíblia, terror psicológico, espiritual, bíblico, travestido de evangelho, que vocês ameaçam com o inferno, com maldição, com Deus não vai fazer, seu filho nunca vai vir para a igreja, se você não for fiel. Então é assim que eles adentram ou entram nas casas das viúvas, ou seja, a viúva é aquela que está desprovida de qualquer amparo, não é do seu marido, do seu cônjuge, do seu parceiro. Agora está viúva porque dependia dele. Então isso tem o sentido de que eles entram e devoram as casas das viúvas na mente, porque ela está vulnerável, a pessoa vulnerável ao problema, suscetível àquilo. Ela está com o casamento destruído, mesmo casada, o marido bebe, bate nela, bate nos filhos. Principalmente as mulheres, né? Tá vendo o marido desempregado, todo dia em casa chegando sem nada, sofrendo, chorando, é doença, é os pais, é os filhos. Então essa pessoa está
desprovida de um amparo espiritual, psicológico, eles vão lá e devoram a viúva, Isso sem falar que tem os que devoram mesmo, tá? Devoram, no sentido, tá? Que devoram mesmo, sob pretexto de prolongadas orações. Eles vão lá e nós vamos orar, irmã. A irmã está viúva, né? Aí as prolongadas orações e a mão correndo aqui por detrás da viúva com esse pretexto e tirando tudo dela. Olha, a igreja vai te amparar. A igreja não ampara ninguém, não dá assistência para ninguém. Na minha igreja tem, na minha igreja não é obrigado a dar o dízimo. Vai acreditando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Percorrem o mar, né, vão atrás para fazer um prosélito, uma pessoa noviça na fé, uma pessoa novata, para levantar, né, um certo tipo de obreiro novinho, para manipular, porque é mais fácil. Para fazer um prosélito, os caras rodeiam o mar, faz um rodeio, sabe? Aquele engodo, aquela enrolação na mente, para fazer um prosélito, ou seja, criar um discípulo, fazer alguém para acreditar nele, para ser servo dele, para levar as ideias dogmáticas deles, para levar as seitas, para fazer as seitas dele. Eu dei uma pausa aqui no vídeo que eu fui. Então, é isso aí, cadê mais? E depois de ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Aí você que foi criado pela fé do pastor, meu pai espiritual, meu pai da fé, você foi feito filho do inferno 2 vezes. Porque você já era a primeira vez e agora pelas doutrinas, pelos dogmas ensinados, pelo misticismo dentro da igreja, o sincretismo dentro da igreja, que ele te fez acreditar que sal cura, que sal abençoa, que óleo na sua cabeça lhe protege, que o desenho de uma pombazinha de trás da sua porta, que uma fitinha vermelha, um galho de arruda, um banho de descarrego, que mais? A terra de Israel, todo esse sincretismo religioso, batizado de evangelho, batizado de fé, sabe, água benta, joga água, sal, ungido, não sei o que, fronha, vamos dar fronha abençoada, o lencinho de Paulo que curou, tudo isso aí é fazendo de você um filho do inferno 2 vezes. Você já era filho do inferno. Inferno aqui não é inferno de fogo, é a sepultura, o túmulo, ou seja, 2 vezes. Amanhã ou depois eu volto aqui no versículo 16. Valeu? Forte abraço. Peço de novo, se você chegou até aqui, se inscreva se você se esqueceu. Curta o vídeo se o seu dedo não for tão curto, né? Para alcançar aqui alcançar o botãozinho, né? Curta aí, dando o seu like, né? Se gostar, se não gostar, dê o seu dislike e comente algo a respeito aí. Valeu, forte abraço e até o próximo.